Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Esse programa vai ao ar toda terça-feira às 20h30, fica gravado no YouTube, no Facebook, vocês podem acessar os links aí embaixo. Hoje nós vamos abordar um trecho do Evangelho, que é muito bonito, Observai os pássaros do céu, que traz uma mensagem profunda. Eu vou tentar passar para vocês algumas informações e a gente penetrando bem no que é o pensamento de Jesus, naquilo que ele idealiza para nós, daquilo que ele nos orienta, reforçando a nossa fé, a confiança na vida, nos dando força. Tudo que nós passamos, nós temos que passar. Talvez não compreendamos agora. Da mesma maneira que uma criança começa a ir à escola, no meu tempo ia para o jardim de infância, né? E a criança não sabe por que ela está indo para lá. Ela não tem ideia de que ela precisa organizar a mente dela, adquirir conhecimentos, e um objetivo lá na frente ter uma profissão, ela se instruir, né? E ter uma profissão, se preparar para a vida. Mas ela novinha não consegue entender isso, né? Então, nós somos mais ou menos assim. A gente vive, muitas pessoas se sentem um pouco deslocadas. E já ouviram essa frase assim, eu não pedi para nascer? É o típico caso da pessoa que não sabe o que está fazendo aqui. Mas todos nós, mais à frente, vamos entender de maneira mais profunda. Alguns já entendem razoavelmente. Os espíritas já têm uma visão um pouquinho privilegiada sobre a vida, sobre o que fazem aqui. Mas vamos refletir um pouquinho sobre isso e vamos então pedir um socorro a ele, Jesus, né? Então, relembrando aqui uma passagem que está no Evangelho de Mateus, muito interessante, ele fala assim: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate à porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem? Então, basicamente, ele está nos tratando como se fossem crianças espirituais, e nós somos, né? Então, assim, vocês não têm confiança em Deus, peçam, batam na porta, ela vai se abrir, né? A porta do conhecimento, do amor, das oportunidades, né? Qual o homem que dá uma pedra ao filho que pede pão? Teu filho pede pão e vai receber uma pedra, ou pede um peixe, você vai dar uma serpente, né? E vocês, maus como vocês são, dão o melhor para os seus filhos? Deus não vai dar o melhor para vocês? Então, o nosso entendimento sobre o nosso papel na vida é muito limitado ainda. Boa parte da humanidade não sabe o que está fazendo aqui. Não tem noção do que são, de onde vieram, para onde vão. E essa pergunta está razoavelmente respondida da doutrina espírita. Nós temos uma noção razoável, né? Nós estamos submetidos a uma lei de progresso. Da mesma maneira daquela criança vai para a escola e não sabe o que está fazendo, por que vai à escola, nós já sabemos por que nós sofremos, as causas atuais, as causas anteriores das dores, das aflições. Sabemos do destino da Terra para um mundo de regeneração, conhecemos a separação do joio e do trigo, temos uma visão espiritual do Evangelho, já temos um certo nível de conhecimento que nos permite aproveitar bem a vida, né? Aquele que se diz espírita não pode desperdiçar seu tempo, não pode desperdiçar sua vida. Então,
continuando aqui, um comentário de Kardec sobre essas palavras de Jesus. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos. E como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade, e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Quer dizer, muitas pessoas querem comprar uma vaga no reino dos céus, pessoas que vivem voltadas ao mal, e todo espírito encarnado tem um mentor, um anjo da guarda. O que acontece é que esse mentor nunca nos abandona, mas existem pessoas que o abandonam. Existem pessoas incapazes de fazer uma prece. A prece é um mecanismo de ligação do plano físico com o espiritual. É uma conversa mental, onde você pede ajuda, onde você agradece, e sem você ver, sem necessariamente perceber, você sabe que tem alguém te ouvindo. E toda prece é levada a essa inteligência suprema que nós chamamos de Deus. Então toda prece chega a Deus. A prece é um ato de humildade. A prece é um ato de fé. A prece é muito benéfica para quem faz a prece. Não é Deus que precisa de prece, somos nós. E nessa comunicação, nessa disposição de comunhão de pensamentos com forças superiores do universo, com Deus, com Jesus, com os espíritos que você sintoniza, você recebe sempre a ajuda. Porque qual é o pai que o filho pede pão, vai dar uma pedra, né? Então, quando a gente pede ajuda, essa ajuda vem. O que acontece é que, às vezes, não vem do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer, da maneira que nós queremos, mas ela vem. E o que nós pedimos? Nós sabemos pedir. Eu vou pedir um emprego ou vou pedir as condições para fazer uma boa entrevista e eu assumo o compromisso que eu vou me esforçar para mandar um currículo, para bater nas portas com humildade, e essa oportunidade vai chegar. E quando ela chegar, que eu seja inspirado, é melhor, né? Eu vou pedir para me faça ser humilde, meu Deus, ou vou pedir as oportunidades para provar a humildade, onde eu vou estar com outras pessoas e eu vou ter a oportunidade de provar que eu já desenvolvi a humildade. Porque nós ainda somos orgulhosos, ainda seremos por um tempo, mas esse nível de orgulho vai diminuindo, as imperfeições vão diminuindo. Então Deus dá oportunidades. Os espíritos trabalham para nos colocar para cima, mas não nos isentam do esforço. O esforço é nosso. Temos que ter a vontade, entenderam? Mas precisamos ter fé, precisamos entender a lei do trabalho. Os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhes já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem um incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio, à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito do que não o fizeram. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe o meio que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda
e chegarás. Toparás com pedras, olha e afastas tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiserdes empregar. Esse trechinho é do Livro dos Médiuns e foi transcrito aqui por Evangelho. Então, nós não somos isentos do trabalho. Nós temos que trabalhar para construir a nossa felicidade. Mas precisamos ter confiança na espiritualidade, ter confiança em Jesus, confiança em Deus, que não vai destinar a cada um de nós a algo no futuro que não seja a felicidade plena. No que um pai e uma mãe quer de melhor para o seu filho é que ele seja feliz, que ele ande com as suas próprias pernas, que não seja dependente do pai ou da mãe. Sabe que o filho vai passar por dificuldades. Por isso, o trabalho de todo pai ou toda mãe é dar os mecanismos, as condições para esse filho superar as suas dificuldades e não colocá-lo numa redoma e dando tudo que ele precisa, que ele quer, que ele precisa não, que ele quer, porque às vezes tem mãe e tem pai, eu vou falar isso, a gente vê isso na vida, que quer dar o iPhone, a passagem para a Disney e não exige nada do filho. Quer dar tudo de mão beijada. E o filho não se esforça para ter as coisas. Isso é um grande mal. É preciso que as crianças aprendam a conquistar aquilo que elas precisam. É lógico que você pode dar, mas que tal premiar, né? Que tal inverter? Fazer a criança entender que ela tem que buscar, através do estudo, através do seu esforço, porque o que os pais conquistaram é a conquista dos pais. E é natural que os pais queiram dar algo de melhor para o filho, mas o filho tem que aprender a conquistar as coisas. É assim que ele vai crescer, para não crescer um filho viciado que teve tudo na mão. Existem pessoas que constroem um império, empresas, e quando dão de mão beijada para o filho destrói tudo. Agora, tem aqueles que colocam o filho na empresa para tirar cópia, para ser um estagiário, e o filho vai crescendo na empresa, até chegar à posição, agora, filho, você está preparado. Você já passou por todos os níveis, né? E é assim que deve ser. E Deus faz assim conosco, nos prepara para nós atingirmos um nível superior. Um espírito como Jesus chegou lá, não porque recebeu de mão beijada tudo que Deus lhe deu. Ele conquistou aquilo pelo esforço, pelo trabalho dele, então é mérito. Sem o mérito não existe perfeição. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou. Bota dois espíritos aqui na frente de vocês que se digam superiores. Não, são dois espíritos puros, perfeitos, são perfeitos. Esse aqui foi perfeito porque Deus foi, plim, fez ele perfeito. E o outro aqui, ele atingiu a perfeição, não porque Deus fez plim e ele foi feito perfeito. Ele foi conquistando, venceu as suas dores, venceu as suas dificuldades, até chegar à perfeição. Aí eu pergunto para vocês, qual dos dois você considera realmente perfeito? Esse aqui que foi criado, plim, perfeito, ou o outro que conquistou? Se vocês raciocinarem corretamente, vocês vão perceber que esse daqui, no fundo, não é perfeito. Porque aquele outro tem uma virtude, uma qualidade que esse não tem, o mérito. Porque ele conquistou aquilo. E o mérito é algo que esse aqui não tem. Então ele já não é perfeito, porque não tem o mérito. Então é preciso que a gente tenha o mérito cada vez que nós vencemos nossas dores e conquistamos aquilo que eu falei no outro programa que nós gravamos, a frequência do amor. O amor é algo que nós vamos construindo dentro de nós. Então Deus quer o que de seus filhos? Que atinjam a perfeição, não é isso? E quanto mais o espírito se aproxima da perfeição, mais feliz ele é. Espírito mais evoluído é espírito mais feliz. Então só existe um determinismo para os filhos de Deus, é que todos serão extremamente felizes. Mas pela lei, que é de amor, nós temos que conquistar essa posição,
para nós termos o mérito e, quando chegarmos lá, realmente sermos perfeitos pelo nosso esforço. Mas nós ainda temos um entendimento da vida um pouco equivocado. Nós ainda somos ligados muito à matéria, associamos muito a nossa vida à matéria. Os espíritas até que já começam a se distanciar disso. E nós sabemos que a vida mergulhada na matéria é uma condição de vibração do espírito que precisa dessas sensações mais grosseiras. E o seu trabalho íntimo para vencer certo padrão de pensamento inferior, vivenciando cada vez mais o amor, que o afasta dessa vida mais pesada, mais densa da matéria. Porque nós ainda buscamos muito ter as coisas materiais, mas não pensamos nas conquistas espirituais. Então nós queremos posição de destaque, poder e dinheiro, mas não nos preocupamos tanto com o orgulho, com o egoísmo, com a vaidade. Nós buscamos os tesouros da terra e não as virtudes, os tesouros do céu. Então eu vou ler um trechinho, uma passagem aqui, que eu vou destrinchando aos pouquinhos, que é extremamente bonita e profunda, cujo título é o nosso assunto de hoje: Observai os pássaros do céu. Tudo isso está no Evangelho de Mateus, e Jesus começa assim, isso está no Sermão da Montanha. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. O que Jesus está falando? Vocês vivem a vida material e, vamos dizer assim, que é justo que vocês tenham as suas conquistas materiais, mas não dediquem todo o seu tempo, todo o seu esforço em construir os tesouros da terra, aquilo que vai ficar aqui, aquilo que vocês não vão levar daqui. Dediquem mais tempo, mais esforço aos tesouros do céu, aquilo que vocês vão levar daqui, as virtudes. Tenham o mérito das suas conquistas e trabalhem intimamente seus sentimentos, suas emoções. Vençam o orgulho, a vaidade, o egoísmo, essas coisas que ainda prendem vocês a uma dimensão, uma vibração mais densa, próxima da matéria. Se libertem da matéria, construam os tesouros do céu, aumentem a vibração de vocês pelo amor. Sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. Vivenciam mais o amor. E ele continua: eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Se há um tesouro que nós temos do ponto de vista material, é o corpo físico. Vamos trabalhar mais pela nossa saúde física, emocional. Vamos prestar atenção à nossa alimentação, ao exercício físico. E vamos dedicar tempo à nossa mente, meditar, boas leituras, prece. Não fiquemos tão inquietos, preocupados com a roupa, com coisas que vão ficar aqui e que são exteriores. Preocupe-se com o interior, com o que está lá dentro de você. A vida é um tesouro. Vocês estão aproveitando a vida? O que é aproveitar a vida? É aproveitar para a balada, para a festa, para tudo? Tudo bem, isso é uma parte. Mas não é isso que Deus quer de você. Você quer que aproveite a vida para você ser feliz. Não são essas coisas que vão fazer você feliz. O que vai fazer vocês felizes é a vibração do amor, é entrar na frequência do amor. Então aproveite a vida para isso. Não fiquem preocupados em construir o que vai ficar aqui. Se preocupem em construir o que vocês vão levar daqui. Eu lembrei agora daquele filme Ghost, um filme antigo, quase todo mundo já viu. Quem ainda não viu, por favor, veja, né?
Então, é a história daquele casal, um deles é assassinado, fica a mulher, e o amigo daquele que foi assassinado, na verdade, foi o mentor do assassinato dele. E ele começa a obsidiar a mulher, porque ele queria a mulher do outro, por isso que ele mandou matar. E aquele que foi morto, ele se vê fora do corpo, começa a tentar ajudar a noiva dele, né, que era a mulher dele, para se livrar daquele cara. E ela entender que ele estava bem. Toda a história se desenrola nisso aí. Ele procura uma médium, né? E eu lembro que no final do filme, quando ela consegue percebê-lo, vê-lo, vamos dizer assim, espiritualmente, ele fala para ela, olha, agora eu entendo, a única coisa que a gente leva daqui é o amor. Porque naquele processo todo, o amor dele por ela, né, atingiu um nível que ele se dedicou a ela de todas as formas. E aquela dedicação é a dedicação que todos nós temos que ter um pelos outros. E na hora de ele realmente cumpriu a missão dele, de protegê-la, agindo como um verdadeiro mentor espiritual, e na hora de voltar para casa, de realmente ele largar o plano físico e entrar no espiritual, ele fala isso. A única coisa que a gente leva é o amor. É isso que Jesus está falando aqui, né? Construir os tesouros do céu. E ele continua, observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de 1 côvado a sua estatura? Côvado era uma unidade medida, né? Vamos dizer, no nosso linguajar hoje, quem é que pode, de uma hora para outra, assim, aumentar alguns centímetros a sua estatura? Isso leva tempo. Isso é parte da natureza. Ninguém fica aflito porque o seu filho é pequeno, porque confia que o filho vai crescer. É um processo natural. Então, olha os pássaros do céu. Eles não ficam guardando coisas, não tem celeiros, mas eles se alimentam. Deus dá as condições de se alimentarem. E vocês, que são seres humanos, filhos de Deus, a parte lá da ponta da criação, Deus não vai alimentar vocês? Acreditem em Deus, confiem em Deus. Mas o alimento é muito mais do que o alimento físico, o alimento espiritual. É o pão nosso de cada dia, que nos dá hoje aquilo que eu preciso para me alimentar espiritualmente e construir essa vibração do amor, que vai me libertar da matéria. E Jesus continua, porque também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Então Jesus faz uma analogia, né? Olha as flores, tudo é criação de Deus, não são coisas lindíssimas. Os lírios dos campos crescem, mas não precisam trabalhar, nem fiam. Deus dá o que eles precisam, o sol, aquele alimento que vem pela terra, e essas flores crescem e são lindíssimas, né? Mas, entretanto, aquela textura de uma flor, nem Salomão, com as sedas, com os vestidos, nada se compara àquela textura de uma planta, que daqui a pouco vai secar, vai ser amarrada num feixe, jogada numa fornalha para fornecer calor para alguém ou para alguma coisa. Então, se Deus veste assim os lírios dos campos, Ele não tem cuidado de vestir vocês de uma forma mais cuidada e mais bonita, homens de pouca fé. Vocês não têm um corpo físico para cuidar, vocês não têm um corpo espiritual que vai continuar além desse corpo físico. Deus não veste vocês? O corpo físico é uma das camadas, né? A vestimenta do espírito é o corpo, mas o corpo espiritual é o
verdadeiro corpo que nos acompanha através das existências. E ele vai se tornando cada vez mais vibrante, até que todo ser se transforma em luz. Esses corpos materiais, eles vão ficar por aqui. Tu é pó e ao pó voltarás. Igual aquilo que compõe o lírio do campo, a flor, que às vezes é amarrada e jogada numa fornalha. O mundo material precisa dessas coisas, tudo é reciclado, mas o espírito continua, e você continua com o seu corpo espiritual. Então, mesmo uma flor que é lindíssima, que vai ficar por aqui, que ainda é parte desse mundo material, você que é filho de Deus, Deus não vai te vestir de uma maneira diferente? Você vai continuar nessa jornada. Confia em Deus, né? Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou do que nos vestiremos, como fazem os pagãos, aqueles que não estão nem aí para Deus, que andam à procura dessas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Deus sabe que vocês precisam comer, se vestir, e vocês vão se virar na vida, vão conquistar essas coisas. Todo mundo vai conquistar. Desde uma vestimenta mais sofisticada, até uma mais simples, uma comida mais elaborada, uma mais simples. Mas esses não são os tesouros do céu, esses são da terra. E no processo de reencarnação, vocês vão estar, ora, numa condição social melhor ou pior, mas o que importa é a essência do que vocês são, né? Deus sabe o que vocês precisam, mas Ele dá o principal. Da reencarnação, vocês têm a vida, as oportunidades para vocês construírem um verdadeiro tesouro e entrarem nessa frequência do amor e crescer espiritualmente. Então, Jesus continua: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Ou seja, busquem primeiro esse reino de Deus, de felicidade. Busquem construir os tesouros do céu dentro de vocês. O amor e o conhecimento. Porque o resto, aquilo que vocês se preocupam tanto no plano físico, que é se vestir e comer, isso vocês vão ter, né? Mas busquem, dediquem mais tempo àquilo que vocês vão levar daqui. Não fiquem igual os pagãos, daqueles que não acreditam em nada, né? Então, aproveitem o dia de hoje. Não deixem o que vocês precisam de realmente para amanhã. Não deixem para perdoar alguém amanhã, perdoem hoje. Não deixem para pedir perdão amanhã, peçam hoje. Se você tem alguém que você brigou, que seja uma relação de pai e filho, mãe e filho, e você tem que pedir perdão à sua mãe, você deixa para amanhã, e de hoje para amanhã sua mãe desencarna. Perdeu a oportunidade. Não deixa para amanhã o que você tem que fazer hoje. E assim as pessoas vão empurrando com a barriga aquilo que elas precisam, né? Não, eu vou entrar num estudo, mas eu estou sem tempo. Eu preciso fazer algo por mim, mas eu estou sem tempo. Está sempre sem tempo para as coisas que realmente são importantes, né? Quando o tempo passa, de repente passou uma vida e a pessoa não fez o que ela precisava fazer. Ela dedicou o tempo todo o quê? Para ganhar dinheiro, para se vestir bem, para comer bem, para comprar um carro, comprar uma casa, para construir os tesouros da terra. E aqui ninguém está sendo condenado por buscar essas coisas. A ideia é outra. Não dediquem só tempo a isso. Dediquem tempo ao outro lado, para aquilo que vocês realmente vieram fazer aqui. E realmente nós nos preocupamos com toda a razão se não temos dinheiro para pagar a conta da água, a conta da energia elétrica, né? Para pagar o condomínio, o plano de saúde. Muita gente nem consegue pagar um plano de saúde e perde noites de sono por causa disso. Tudo bem, é normal, nós precisamos dessas coisas. Deus entende. Mas alguém perde o sono porque é muito orgulhoso, perde o sono porque é egoísta, perde o sono porque tratou mal alguém. Às vezes até pesa a consciência, né? E a gente perde o sono. Mas pelas
virtudes que nós não conquistamos ainda. Alguém perde o sono por causa disso? Normalmente não. A gente perde muito sono pelos tesouros da terra que nós não conquistamos, ou que não são suficientes para nós no sentido que nós damos à vida. Quando os espíritos superiores que estiveram na Terra, vou dar o exemplo de um Francisco de Assis, não se preocupou com esse lado, né? Quando ele resolve largar a família dele, o pai dele, porque não entendiam a ele, e o pai dele era um comerciante de tecidos, né? Essa roupa que ele vestia, falou, isso aqui não me pertence, isso pertence ao senhor, pai. Ele fica pelado, nu, né? E alguém vai vestir ele com uma veste que, por caridade, deu para ele. Mas ele se despe de tudo. Ali, simbolicamente, ele está deixando os tesouros da terra para lá. E ele resolve abraçar o quê? Os tesouros do céu. E o amor que ele tinha, ele dedica ao próximo. E de gratidão a Deus. E vai viver uma vida completamente diferente. É lógico que a gente está falando de Francisco de Assis. Ninguém está pedindo para nós ficarmos pelados e deixarmos tudo e vivemos uma vida, né, só em função do outro, se desfazendo de tudo. Mas a ideia é essa, é você dar mais atenção a esse lado, né? É isso que essa passagem nos fala. Observem os pássaros do céu, vejam a natureza. E vocês são parte da natureza. A Terra é um planeta belíssimo, mas imaginem o que não vem por aí, né? Então não fiquem tão presos às coisas que vocês precisam e que é natural que vocês precisam. E vou te contar, tem gente que sofre, não porque não tem o que comer, o que beber. Às vezes é porque o vizinho comprou um carro melhor. Às vezes é porque a amiga está com a roupa lá de grife tal e eu não posso ter a minha roupa. E os olhos se arregalam. Isso existe. Aquela mulher que passa na rua cheia de bolsa, de grifes famosas e alguém olha com inveja, né? E ela vestida com aquelas marcas. Tem gente que dá valor a isso. Vocês dão? Eu não quero dizer que não seja legal ter uma roupa de grife daqui, bonita. Não é isso. O que não pode é a tua mente estar voltada só para isso. Você valorizar isso. E pior, julgar a pessoa pelo que ela tem, o que ela aparenta e não pelo que ela é. Não julguem as pessoas porque elas aparentam, né? Eu acho que vocês já têm um nível de entendimento muito bom com relação a isso, né? Às vezes a gente vê uma pessoa simples, humilde, até suja, e você vai conversar com a pessoa de uma humildade, uma simplicidade, uma pessoa agradável, que se você precisar, ela te ajuda, não tendo nada, não é? Olha, quem é que tem os tesouros do céu? Às vezes, na pobreza, tem grandes exemplos de grandes espíritos, pessoas que vivem numa comunidade e que sofrem todas as influências negativas, mas são incapazes de fazer o mal, é incapaz de roubar alguém. E ela vive num meio em que ela é incentivada, é uma grande prova. E a riqueza também é uma grande prova. Porque você vivendo no mundo material e tendo poder financeiro, se você não tiver um equilíbrio, você daqui a pouco quer ostentar. Isso não existe no nosso mundo, existe. As pessoas quererem ostentar. Existe ou não? Né? Nós, às vezes, somos tentados a isso, né? Porque ninguém pode ser culpado de querer um bom carro. Quem pode ter? De jeito nenhum. Mas quando você se preocupa com o carro do outro, né? Ninguém pode se preocupar de querer uma roupa boa, numa grife, que acha bonita, até se aperta um pouquinho para comprar um sapato, uma bolsa, uma roupa, né? É normal. Agora você não pode viver em função disso. São momentos, são pequenas coisinhas que você se dá o luxo de ter. Mas se a sua mente não estiver voltada para isso, estiver por outro lado, tudo bem. Que você ande bem vestido, com um carro bom, tudo limpo. Legal, né? Se consegue. O que não pode é viver em função disso. Então vamos construir mais o outro lado, aquilo que nós vamos levar. E vamos prestar atenção às pessoas ao nosso redor. E valorizar
os amigos, pelo que eles são, né? Buscar verdadeira amizade. Às vezes a gente cai, vai para um hospital, passa por uma situação difícil, e a mão que se estende a você é de uma pessoa que você não esperava. Quando aquela que se dizia seu amigo, isso e aquilo, na hora H falha com você, e de onde menos você espera aparece aquela mão, sem nenhum interesse, né? Essa é a pessoa de valor, né? Então, que nós sejamos pessoas de valor, que nós tenhamos a nossa fé reforçada e entendamos a vida. Porque, no fundo, todas essas coisas, as tentações, as coisas materiais, são de um planeta o quê? De provas. Nós estamos em prova, gente. E a gente cai, vou usar uma gíria, cai igual patinho, né? Então, o Emmanuel nos diz que o progresso ele tem que ser consolidado. E quando é que a gente consolida o progresso? Você, em vidas anteriores, teve uma situação que fez você cair. Você é colocado de frente da mesma situação, onde você vai usar o livre-arbítrio. Ou você vai errar de novo, ou você vai superar aquilo. Então, aquela coisa é colocada na sua frente, você supera. É colocada de novo, você supera. Terceira, quarta vez você superou, o progresso está consolidado. Porque às vezes até na primeira você registra, mas na segunda você cai, o progresso não está consolidado. Então, o que é um espírito superior que já avançou moralmente? Ele já passou pelas provas, o progresso nele está consolidado. Dificilmente ele vai cair de novo nessas questões. E assim é a vida, nós somos colocados diante de situações que nós estamos em prova. E às vezes a prova não é tanto só a pobreza, é o poder que você tem, o poder aquisitivo, na contratação de um empregado, de uma empregada. Como é que você vai tratar esse empregado, essa empregada? Você pode pagar, que bom, né? Vai limpar sua casa, fazer sua comida, mas como é que está o trato com essa pessoa? Você está numa condição que você tem que fazer isso. Você tem um poder aquisitivo. Então, não precisa nem ser rico. Muito antes disso, nós já temos a prova do poder financeiro, da capacidade financeira, da condição social. Como é que nós estamos nessa prova? Como é que é a nossa relação? Como é que a gente vê uma pessoa mais humilde? E a pessoa mais humilde? Como é que ela vê aquela que tem as coisas? Vê com inveja? Ou ela entende a situação dela e, pela humildade que ela desenvolveu, ela vive a vida dela e tenta ela melhorar? Como é que é a gratidão dessa pessoa quando tem um bom patrão, uma boa patrão que lhe estende a mão e lhe dá algo além do salário que ela merece? Então a vida é assim, e nós transitamos entre os dois lados. O do lado da simplicidade maior, do lado do maior poder aquisitivo, entre a pobreza, a riqueza, e o espírito vai reencarnando sempre em prova. Sempre em prova. Então, hoje, uma pessoa que possua muitas coisas, amanhã pode vir numa condição miserável, né? Então, independentemente da situação que nós estamos, como é que nós encaramos a nossa posição? Busquemos sempre o melhor. Como disse Jesus, Deus sabe que vocês precisam dessas coisas, dos tesouros da terra que vocês vão buscar, mas construam os tesouros do céu, porque esses são definitivos e esses nós vamos levar. Então, a vida é uma grande lição, uma grande escola. Também, na Terra, é um hospital. Alguns estão vivendo mais a escola e outros estão vivendo mais o hospital, né? Que a gente possa aproveitar mais a escola e auxiliar aqueles que estão no hospital, porque isso nos ajuda a aprender também. No MAP, nós tentamos equilibrar as duas coisas. Quer dizer, no MAP as pessoas vão trabalhar como voluntários, elas têm o seu trabalho, a sua profissão, e elas vão lá por vontade própria, preocupadas com o quê? Com o seu lado espiritual e curtindo, gostando de ajudar aqueles que vão lá. Então, mesmo com a nossa imperfeição, nós aprendemos a estender a mão para o outro. É um movimento de amor mesmo, em favor do outro. E cada vez que a gente se dispõe a entender mais o outro, estender a mão para o outro,
nós estamos construindo os tesouros do céu. Isso vai nos modificando, e é esse esforço que nos leva para planos superiores. A gente vai entrando na frequência do amor, né? Então, que observemos os pássaros do céu, a natureza, o universo, as belezas que ainda nós vamos viver e assistir nessa vida e além dessa vida. Mas a vida é um tesouro e é bela. Então vejam as pessoas com outro olhar, compreendendo a todos, mas tentem compreender a vocês mesmos, conhecimento de si, autoconhecimento, conhece a ti mesmo. Minhas imperfeições, eu preciso trabalhar, eu sei quais são os meus sentimentos mais inferiores, eu vou trabalhar isso. E é na vida de relação que nós somos colocados em prova. O amar ao próximo começa dentro de casa, com os amigos, no trabalho, né? E é nessa vida de relação em que nós vamos exercitar o perdão, a humildade, é onde nós vamos construindo os tesouros do céu. Então aproveitem a vida e construam o tesouro do céu. Tentem, eu estou tentando, tá bom? E o nosso tempo por hoje encerrou. Espero que tenha feito sentido para vocês. Então, nos vemos na próxima. Que Jesus abençoe a todos. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.